Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Mais uma vez estamos iniciando o programa ABC do Espiritismo. Hoje com uma temática muito interessante. Nós estaremos falando hoje desse livro que é Passos de Luz. É o terceiro livro do nosso querido André Luiz e nós vamos falar um pouquinho com ele sobre o livro. Antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos juntos estar em mais um programa ABC do Espiritismo. Agradecemos à TV Mundo Maior por nos permitir que façamos parte da sua grade de programação e agradecemos também ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, pelo carinho, pelas mensagens, pelas vibrações positivas que emanam para nós. É interessante, André, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse livro, porque, logicamente, no movimento espírita, nós estamos vendo muitos livros saírem. E eu acredito que quanto mais livros nós tivermos, maior vai ser o público que nós conseguiremos atingir com a mensagem do Cristo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do teor desse terceiro livro, que é um livro de bolso, é esse livro que o nosso querido Paulo está aí mostrando para você aí na sua tela, para que você possa, então, ver a capa. Realmente ficou muito bonito. Eu queria que você falasse um pouco desse livro, André. Este livro, como os outros dois, é um livro que não temos a pretensão de trazer nenhuma revelação. Não é um livro extraordinário, é um livro feito com muito amor, é um livro feito com sem qualquer pretensão de enaltecer o meu nome, de enaltecer a casa aqui em Itapira, que participamos. Esta primeira edição foi feita 3.000. Se uma pessoa lê em que estava pensando no suicídio e deixar de se suicidar, uma mulher que estava pensando em abortar e deixa de abortar, uma pessoa que estava em melancolia, uma pessoa que estava com a baixa estima e erguer a sua autoestima, pronto, já dei por contente. Este livro não é apenas e tão somente para o público espírita, foi escrito por mim, que sou espírita, foi publicado pela TV A Caminho da Luz, que é uma editora espírita, foi lançado pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, mas é um livro em que, se tirar a minha pessoa, se tirar a editora, ela serve para qualquer pessoa. Procurei o máximo possível escrever para aquele que tem conhecimento da doutrina, mas para aquele também que nada conhece do Espiritismo. A temática é o amor, a temática é a caridade, a temática é olharmos a vida com outro olhar. São 85 capítulos. Este livro foi feito também para ser usado no Evangelho no Lar, foi feito para ser usado nas casas espíritas, para ser lido uma mensagem antes de começar a sessão pública, foi feito para andarmos dentro do carro, para andarmos na bolsa, para estar próximo do nosso criado mudo, foi feito com esta finalidade, para recorrermos a ele nos momentos de tristeza, nos momentos de melancolia, mas também nos momentos de alegria. Eu sempre digo que um livro como esse é mais ou menos semelhante a uma caixa com remédio. São 85 drágeas que nós, se soubermos usar uma por dia, isso aqui vai trazer para todos nós, talvez não a solução dos nossos problemas, mas vai conseguir trazer para todos nós uma mensagem que possa nos mostrar como enfrentar os problemas. É isso mesmo, André Luiz? É isso sim, querido Sérgio e querido telespectador. É um livro que não vem inventar a roda. É um livro que não traz nada que não tenha em algum lugar. São palavras de otimismo, palavras de alegria, às vezes aquela palavra justa e no momento correto que necessitamos, um conselho amigo e despretensioso. É evidente que é um livro que traz para todos nós um olhar otimista da vida. Nesta vida tão agitada, tão atribulada, tão corrida, às vezes esquecemos de olhar para o nosso próprio eu, para as minhas necessidades, para as minhas vontades, e olhamos apenas para o mundo,
olhamos apenas para o outro, procuramos completar o outro, esquecendo que a pessoa que mais necessita do nosso amor, da nossa atenção, do nosso carinho, é a nossa própria pessoa. Interessante, né? Nós já tivemos a oportunidade de ler esse livro, até mesmo de refletir. É aquele livro que nós devemos abrir, está sempre no nosso bolso, na nossa bolsa, a mulher, no caso, e para que nós possamos, num ônibus, muitas vezes na fila de um banco, é aquele livro para nós encostarmos no canto, estando com aquela senha na nossa mão, em vez de entrarmos naquele desespero, é a oportunidade que nós temos de podermos ler uma obra, de podermos fazer uma reflexão. São momentos como esse que traz para nós a oportunidade de fazer uma reflexão sobre a vida. Gostaria que você falasse um pouquinho, André, o teor desse livro, as mensagens, no que ela se baseia. Eu acho que é muito importante para o nosso telespectador. Os 85 capítulos têm uma peculiaridade. Todo final de mensagem eu coloco uma passagem bíblica, ou do Evangelho de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus, ou uma parte do Ato dos Apóstolos, as epístolas de Paulo. Sempre encerro com uma passagem do Novo Testamento. As mensagens são curtas. Procuramos na diagramação, o livro todo foi feito pela TV A Caminho da Luz, em que o Paulo, que está editando e filmando este programa, também fez a diagramação. No dia que foi lançado aqui na cidade de Itapira, muitas pessoas elogiaram o tamanho da letra, por exemplo, que foi utilizado, porque com esse problema de vistas, muitas vezes a letra é pequena e dificulta a leitura. As mensagens, elas falam do amor, falam da caridade, falam da renúncia, falam da tolerância, falam para darmos ao mundo o que pertence ao mundo, a darmos a Deus o que pertence a Deus. Procurei usar uma linguagem simples para que tanto aquele intelectual quanto aquele companheiro que não teve um acesso grande à cultura, ao desenvolvimento da inteligência, que todos pudessem compreender. Não uso palavras difíceis, não uso termos difíceis, uso termos em que a maioria dos amigos, a maioria das amigas poderão ler e compreender a mensagem. É um livro que eu não procuro tocar o cérebro da pessoa, a inteligência da pessoa, é um livro que eu procuro tocar o coração de quem lê. É interessante também, André, e a gente pode dizer que é um livro, apesar de não estar aqui, mas é um livro exatamente para aquelas pessoas também que vivem com depressão, que vivem com aquela angústia, não é? Exatamente porque nada está bom, todos os lugares que vão não passam bem. Então nós precisamos aprender a pegar o hábito da leitura. Então aquelas pessoas que se encontram amarguradas. Então a gente pega um livro desse, por exemplo, eu acho que o nosso tempo aqui pela TV Mundo Maior é um tempo muito pequeno, mas se a gente abrir, por exemplo, não é, como fazia o Chico com o Evangelho, uma mensagem ao acaso, por exemplo, a gente pega uma lição como essa, Coisas Pequenas. Eu vou ler apenas um trecho, porque é um livro pequeno, é um livro que a gente lê assim e é para meditar. Não é um livro para a gente ler em 15 minutos e dizer: ah, eu já li o livro. Não, é um livro para nós lermos, relermos, estudarmos, não é? Então ele diz assim, coisas pequenas. É nas pequenas coisas que se pode demonstrar afeto pelo próximo, através de uma ação construtiva, de um sorriso, de uma palavra consoladora e justa, ou mesmo com um simples olhar, demonstrando que se importa com ele. E aqui depois tem mais duas frases também, não é? Que vem de encontro com as pequenas coisas da nossa vida. Geralmente você pensa que os outros querem presentes ou lembranças valiosas do ponto de vista monetário. No entanto, o que mais querem de você é apenas sua companhia, sua alegria e espontaneidade. E encerra essa mensagem dizendo, portanto, medite na necessidade de começar,
nas coisas pequenas, a demonstrar afeto e carinho por todos que estão ao seu lado, almejando em primeiro lugar o que você possui em seu coração generoso. E depois, como nosso querido André já explicou, no final ele pega sempre uma mensagem bíblica. E nós, então, ele selecionou para essa página uma mensagem de Jesus que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? É muito interessante, André, ver que são mensagens bastante atuais ou atualíssima diante do contexto que nós vivemos hoje. Na verdade, tudo que nós falamos neste livro é um desdobramento do que já está no Novo Testamento, do que Jesus falou há mais de 2000 anos. É nas pequenas coisas que nós vamos construir a paz em nós e no mundo. É nas pequenas coisas que nós vamos construir a paz dentro da família. É nas pequenas coisas que nós vamos conseguir o afeto com a companheira, com o companheiro, para com os filhos, para com os pais, no local de trabalho. Tem dias que não temos paciência, que estamos agitados, preocupados, nervosos, mas procurar, no mínimo, nos pequenos detalhes, demonstrar que o outro é importante. Demonstrar que a opinião, que a presença, que a ajuda, que o auxílio daquele que compõe o nosso dia, seja um familiar, seja um amigo, um colega do lado profissional, um amigo no lado religioso, todos compomos a família universal. E Jesus nos fala, se nós não conseguimos fazer as pequenas coisas, por que estamos ansiosos em querer já logo fazer as grandes coisas? Se nós ainda não somos fraternos, recíprocos, amigos, como eu conseguirei fazer, como eu conseguirei realizar grandes obras, seja em nome do Espiritismo ou mesmo em nome de Jesus? É interessante, André, nós estamos já partindo para o final do primeiro bloco. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque a capa ficou muito sutil, ficou uma capa muito leve, muito bonita, na verdade um beija-flor, onde ela então está ali sugando a néctar das uvas, não é? Ali uma parreira, que exatamente foi o que os espíritos mostraram para Allan Kardec, o que significa o nosso espírito, o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Toda a capa, ela remete a olharmos e sentirmos paz. É um azul bebê, por isso que nos hospitais as cores são claras, porque remete tranquilidade, equilíbrio, serenidade. E este foi o objetivo da capa do livro. Antes de ler, sentir bem. Às vezes a gente coloca tantos elementos gráficos, fica lindo, mas perde muitas vezes o princípio daquele livro. Esse a gente já optou em fazer com calma a capa no sentido de atingir o que a mensagem fala. Queridos amigos, nós vamos encerrar o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo. E esse programa você sabe que é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. E nós então já retornaremos com o segundo bloco falando um pouco desse livro que está na tua tela, Passos de Luz. Não saia daí não, já retornaremos. Queridos amigos, que alegria! Você já participou do primeiro bloco e você sabe que nós estamos falando do jovem André Luiz Querini Vilar, que está lançando o seu terceiro livro. O primeiro livro que ele lançou foi Momentos de Reflexão. O segundo livro foi O Poder da Liberdade. E hoje, Passos de Luz. É interessante que ele falava um pouquinho do beija-flor, simbolizando cada um de nós. Acredito que todos nós conhecemos aquela pequena historieta do movimento espírita que nós contamos em nossas palestras, não é? Que estava pegando fogo, a mata, e o beija-flor, preocupado com aquilo, com o seu bico, pegava um pouco de água e jogava. E o fogo cada vez aumentava mais. Os animais riam, se divertiam e achavam que o beija-flor estava fazendo o papel de bobo. Foram então reclamar para aquele que é o responsável pela mata, o animal mais respeitado, o leão. E o leão então se encorajou, foi e gritou para
o beija-flor: beija-flor, o que você está fazendo? O beija-flor parou e diz: o que é? O que você precisa? Ele diz: o que você está fazendo? Ele diz: eu estou tentando apagar a mata. O leão riu, se divertiu e diz: você acha mesmo que vai conseguir apagar? E o beija-flor deu um grande ensinamento. Diz a ele: olha, eu não sei se eu vou conseguir apagar a mata, mas eu estou fazendo a minha parte. Essa é uma lição que serve para todos nós e é isso que o André quis dizer no final do primeiro bloco. A simbologia do beija-flor somos todos nós. Se cada um fizermos um pouquinho, com certeza iremos implantar o Evangelho do Cristo aqui na Terra. É isso mesmo, André Luiz? Com certeza. Há pouco tempo atrás, nós lemos um livro muito interessante chamado O Legado de Allan Kardec, em que estamos vendo um codificador muito próximo. A gente teve poucos biógrafos de Kardec, nós temos inúmeros biógrafos da vida de Chico Xavier, mas poucos falando de Allan Kardec como homem, como esposo, como chefe religioso que ele foi, e aos poucos essas informações vêm vindo. E uma das grandes preocupações de Allan Kardec era fazer um livro acessível a todas as classes sociais. Nós sabemos muito bem das dificuldades de publicar um livro, ainda mais no meio espírita, em que a grande maioria das casas espíritas passam pelos mesmos problemas financeiros que nós passamos aqui em Itapira. Ontem abusamos muito do poder, da autoridade, do dinheiro fácil que recebíamos. Não é por acaso que no meio espírita hoje, para construirmos, para publicarmos um livro, para mantermos uma atividade assistencial, temos tantas lutas. É tão difícil. Às vezes, para publicarmos aqui, temos que deixar de reeditar ali, que foi o caso desse livro. Nosso querido Sérgio dirige o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e alguns meses atrás nós tivemos que fazer uma escolha. Ou reeditamos O Poder da Liberdade, que tem 40 unidades, ou lançamos o livro novo. Então, no Centro Espírita, você tem que calcular para que no final do mês as contas batam. Mas é uma alegria. É bom você ver as pessoas adquirindo o livro. É bom você ver as pessoas lendo e falando: esta passagem me serviu, esta mensagem me tocou. É isso que devemos fazer. Estou fazendo a minha parte. Toda a receita monetária do livro, desta edição, é destinado para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A minha parte foi feita. Pequena, imperfeita, simples, sim, porque é o meu estágio evolutivo. Não posso tirar da minha pessoa o que eu não possuo, mas uma coisa esse livro possui como os outros: o amor. O amor. E esse livro eu quero que quem seja o beneficiado com ele seja o autor, seja as pessoas que estiverem recebendo, não eu na condição de um autor. Tive a oportunidade de ser inspirado pelos amigos espirituais. Tive a oportunidade de ser assistido pelos amigos espirituais. Então Jesus nos deixa claro: dai de graça o que de graça recebestes. Talvez é momento de fazermos uma análise profunda do que vem a ser a terceira revelação e do papel que está na mão de cada um de nós que dizemos ser espíritas. É muito interessante, é verdade isso. Eu gostaria de dizer que nós, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pelo seu departamento da Angra, ou seja, da TV A Caminho da Luz, nós achamos muito interessante, eu sempre tenho o hábito de comentar isso, o André acabou de falar um pouquinho do pensamento de Allan Kardec, que é o mesmo pensamento de Chico Xavier. Não é só a obra básica que deva chegar a um preço acessível às pessoas hoje. Com toda sinceridade, eu gostaria até de colocar um desabafo ao movimento espírita. Eu estou vendo, eu converso com as pessoas, estou ouvindo as pessoas dizerem isso quando eu saio para todo lugar para fazer palestras. O nosso livro está muito caro. É uma pena que nós estamos esquecendo o objetivo da divulgação. É uma pena que nós estamos hoje vendo muito mais a questão financeira, a questão monetária. E é uma pena que nós vemos hoje obras maravilhosas de André Luiz sem chegar às pessoas exatamente pelo alto custo.
Nós que hoje estamos nessa área de divulgação através das edições de livro, nós sabemos quanto custa um livro. E nós sabemos que não se justifica, de hipótese alguma, o preço que estão sendo comercializados os livros no movimento espírita. As pessoas têm que se conscientizar que um livro não é uma fonte de renda e não pode ser. Se alguém estiver vivendo de livro, realmente é uma preocupação muito grande. O que o livro nos traz é exatamente a condição inerente para podermos tocar uma obra, para podermos auxiliar o movimento espírita. Já não é mais possível nós mercantilizar o nosso movimento. Então eu gostaria de parabenizar o André pelas suas colocações, que acredito que vem de encontro já com uma mentalidade nova, é jovem, e nós estamos vendo hoje pessoas que começaram bem, fizeram um bom trabalho e hoje estão se perdendo nas raias da literatura ou com livros que realmente não vêm contribuir com o movimento espírita ou com livros que, na verdade, são muito caros. Então isso é muito importante. André, um outro ponto interessante em que nós já conversamos sobre isso, mas acho bacana você falar para o nosso telespectador do programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior, é que esse livro realmente não é um livro que foi direcionado aos espíritas, não é? Eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque apesar de não ser um livro que fala das coisas do dia a dia do espiritismo, mas ao mesmo tempo, quem conhece a doutrina espírita percebe que 100% desse livro é espírita. Esse livro, ele não foi pautado para o público espírita, por quê? A grande vontade que me veio de escrever um livro de bolso foi a minha preocupação e a preocupação de muitas pessoas quando vê alguns dados a nível mundial. Por exemplo, a depressão aumentando todos os dias, o suicídio aumentando todos os dias, o aborto aumentando todos os dias. E eu vejo que às vezes nós, os espíritas, temos um baita de um conhecimento, uma literatura imensa, e esperamos que as pessoas venham até a casa espírita. Quem está pensando em se suicidar, não vai vir na casa espírita. Quem está pensando em abortar, não vai na casa espírita. Quem está com depressão profunda, não vai sair do seu quarto todo escuro para ir numa casa espírita. E o livro, ele não tem fronteira. O livro não tem barreira. Nós, por exemplo, vamos muito a Portugal. Principalmente você que já está aposentado, reformado. E às vezes as pessoas dizem assim, olha André, o seu livro é maravilhoso, mas na minha família só tem católico, eu não posso dar esse livro para ninguém. Me ajudou muito, mas eu não posso oferecer, vocês não acreditam nisso. Esse livro é um livro que se você der para uma pessoa que tem um pensamento diferente do teu no quesito religioso, ele não vai ferir o coração alheio. Ele não vai prejudicar a sua relação com aquele familiar por conta de um livro. É um livro que, se você não disser que eu, como autor, sou espírita, que a TV A Caminho da Luz, quem publicou, é espírita, é uma linguagem universal, tanto quanto a passagem bíblica. Serve para o evangélico, para o protestante, para o católico, para nós os espíritas e por aí afora. Esta foi a finalidade. Levar um pouquinho de luz, levar um pouquinho de esperança, levar um pouquinho de alegria para aqueles que já olham para os lados, se sentem sozinhos. Nós vemos, por exemplo, temos amigos em Londres, uma cidade considerada de primeiro mundo, num país de primeiro mundo, pessoas aparentemente que têm de tudo materialmente, pulando na frente dos metrôs, dos trens, dos ônibus, procurando alívio para suas dores morais. E às vezes, se uma frase tocar o seu coração e a pessoa evitar isto, já valeu todo o esforço, toda a luta. Esta foi a finalidade, que esse livro possa ter asas e voar. Não ficar apenas no meio espírita, não ficar apenas entre nós, porque nós já temos uma literatura farta. Chico Xavier trouxe para nós livros extraordinários que comentam o Novo Testamento, a série de Emmanuel sobre o Novo Testamento, Fonte Viva, Pão Nosso.
e por aí afora. Este é um livro que eu endereço a todos que estão passando por momentos difíceis, mas também momentos de alegria. É interessante, André, que isso é verdade. São livros como esse que chamam as pessoas a estudarem de uma maneira mais profunda e a conhecer o Espiritismo. São livros como esse. Quantas pessoas eu ouço que dizem assim: eu comecei o Espiritismo lendo Violetas na Janela. E eu já vi muitas pessoas no movimento espírita criticar o livro Violetas na Janela. Mas, na verdade, eu sempre digo para as pessoas que nós temos que deixar um pouquinho a crítica. Eu vejo se criticar muito no movimento espírita, e é interessante que aqueles que fazem críticas, que às vezes pegam uma vírgula que não está bem colocada, as pessoas já vão logo disparando, e nós não temos a capacidade de sermos cristãos, ou seja, de amarmos o próximo ao ponto de ajudar. Nós queremos pegar os erros para apontar o dedo para as pessoas. Então, André, veja como é interessante. Um livro desse, com certeza, e as suas falas foi nesse direcionamento, é para conduzir as pessoas a vir para a doutrina espírita. E quem tiver interesse pode ser adquirido nas distribuidoras Boa Nova, Candeia e pela loja virtual A Caminho da Luz, lojacaminhodaluz.com.br. E quem quiser entrar em contato comigo, com o nosso querido Sérgio, mandar sua mensagem, temos o WhatsApp 19 997782794, relembrando 19 997782794. Se você mora fora do Brasil, tem que colocar mais 55. E o e-mail é vilarsergio10@gmail.com e o meu vilardandré2@yahoo.com.br. A sua mensagem é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando então o programa ABC do Espiritismo, agradecendo ao nosso André por esse grande contributo para o movimento espírita, que é o lançamento do livro Passos de Luz. Você tem na sua tela aí, que é Mensagens de Paz e Harmonia. André, então gostaria que você rapidamente saudasse o nosso público. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e até semana que vem. Até a semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.